Você sabe quem escreveu o livro de Colossenses, a Epístola aos Colossenses? Você sabe quem foi o autor, a data, a composição? Você sabe o motivo pelo qual destinou o apóstolo a escrever esta epístola? Você sabe qual o ensinamento que ela transmite, qual a teologia dela? Você sabe a profundidade dessa carta, o conteúdo? Então não passa esse vídeo não. Você sabe em que data ela foi escrita? Então não passa esse vídeo, fica aqui nessa introdução. A gente vai trazer para você hoje aqui no canal tudo isso e muito mais em Bíblia Explicada, uma introdução aos Colossenses, logo depois da vinheta. Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos ver a introdução segundo o professor John B. Nielsen, que vai estar explicando para nós no livro 9 do comentário bíblico Beacon. Estou trazendo Bíblia Explicada, explicando a Bíblia no Novo Testamento. Estamos numa introdução, não passa esse vídeo não. Vamos ver nessa introdução a parte A, o motivo da carta, o motivo da existência da carta aos Colossenses. Qual o motivo? Vamos ver o motivo na parte A, vamos ver na parte B a autoria, na parte C a data, vamos ver também na parte D destinatários, na parte E o propósito desta carta. Com qual propósito essa carta foi escrita? Então, fica comigo, vamos ver uma introdução em Bíblia Explicada, comentário bíblico Beacon. Aqui você entende mais e mais da palavra de Deus. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente postar aqui mais conteúdo da série Bíblia Explicada. TB Teologia Bíblica, Bíblia Explicada, comentário bíblico Beacon. São 10 volumes, 5 para o Antigo e 10, entre os 10, 5 para o Novo Testamento, que é exatamente da onde estamos fazendo essas introduções, a qual vamos trazer conteúdo livro por livro aqui no canal. Então não perca a série. Vamos ver o motivo. Ao escrever a Epístola aos Colossenses, Paulo entra em grande combate no capítulo 2 do versículo 1, com um dos oponentes mais tremendos de sua carreira. Este inimigo da igreja é uma combinação esquisita de práticas religiosas judaicas e orientais com o cristianismo. Escritores que viveram em períodos posteriores ao do apóstolo denominaram essa combinação de gnosticismo, mas uma equação indiscriminada de erro colossense com os sistemas gnósticos posteriores é seguramente uma suposição precipitada. Esta heresia sutil, ou seja, o gnosticismo, revelada no capítulo 2 da epístola, não é necessariamente tentativa de eliminar o Cristo da religião, mas de mostrar que ele é inadequado como Salvador dos homens. Cristo é, segundo esta posição, um ser criado, maior que os homens, claro, mas menor que Deus. Um de muitos mediadores entre Deus e o homem. Cristo é despojado de sua deidade essencial e privado de sua obra propiciatória no Calvário. Os aspectos externos da religião, obras da justiça, ritualismo, asceticismo, abuso da carne, angelolatria e etc., são enfatizados como marcas distintivas do estilo cristão. Para o apóstolo Paulo, tal concepção é inconcebível. É inconcebível diante do seu conhecimento de primeira mão, como ele fala lá em Atos capítulo
26 do versículo 13. E com um simples golpe de classe, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como ele fala no capítulo 2 do versículo 9, ele coloca o quadro inteiro na perspectiva adequada. Cristo é tudo e ponto final, segundo o apóstolo Paulo em Colossenses. Lembre-se que ele está combatendo o gnosticismo. Este conceito gnóstico, ele ameaçou seriamente a igreja em Colosso. Foi o que ocasionou a reunião entre o pastor Epáfras, do capítulo 1, do versículo 7 e 8, e o apóstolo Paulo para lidar com esse problema, que é semelhante a um câncer, ou foi semelhante a um câncer naquele tempo na igreja. Vimos a parte A, vamos ver a parte B, que fala da autoria. Foi realmente o apóstolo Paulo que escreveu, ou é tradição? Vamos ver. O consenso da erudição cristã assevera que Paulo é o autor da epístola. O método e o estudo desse conteúdo são paulinos. Certos estudiosos ainda questionam a autoria paulina. Não obstante, a igreja primitiva atesta sua autenticidade. A carta está inclusa no papiro Chester Beard P46, o mais importante papiro, o que foi escrito em aproximadamente 200 depois de Cristo. M. Renan afirma que devemos receber Colossenses resolutamente como obra do próprio apóstolo Paulo. Vamos ver a parte C. Vimos a parte A, vimos a parte B. Vamos ver a parte C. Ela fala sobre a data. Qual a data que essa carta foi escrita? Pelo que depreendemos, Paulo, na ocasião da escrita, estava na prisão, no capítulo 4, do versículo 10. Mas tinha liberdade para pregar, como você pode ver isso lá em Atos, capítulo 28, do versículo 30, do versículo 31, e Colossenses 4, do versículo 18. Demais ainda, estava com ele, o grande irmão Demas. Você pode ver isso no capítulo 4, do versículo 14, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Concluímos, portanto, que a data escrita fica perto do fim do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, em cerca de 62 depois de Cristo, ou talvez até 60. Ou seja, oscila, entre 60 e 62. Vamos ver a parte D, o destinatário. A quem se destinava a carta aos Colossenses? Não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Deixa o teu comentário, compartilha o nosso conteúdo com os grupos de amigos da igreja, compartilhe o nosso conteúdo com parentes próximos, com pastores, missionários, com pessoas que querem compreender mais e mais da palavra de Deus. Estou também trazendo aí uma série de comentários bíblicos muito importante de William Barclay. Se você ainda não conhece, na internet você encontra aí, estão vendendo os livros dele aí sobre comentários nos evangelhos, mas são muitos livros que ele tem, é uma série muito grande, e eu estou trazendo aí em Apocalipse, e vamos trazer, se Deus quiser, em outros livros desses comentários, dessa série dele. Vamos trazer Bíblia explicada no comentário bíblico de William Barclay. Grande estudioso, grande escritor, grande pastor, grande teólogo escocês. Parte D. Vamos ver, destinatário. A carta ela é endereçada aos santos, no capítulo 1, do versículo 2. Os santos em Colossos. Pequena cidade localizada ao lado de um córrego no Vale do Lico, na Frígia, uns 160 quilômetros de Éfeso, em direção ao interior. Situa-se a cerca de 16 quilômetros ao sul de duas cidades mais importantes mencionadas na epístola: Herápolis, na margem norte, e Laodiceia, na margem sul. É possível que a igreja, que provavelmente se reunia em uma casa, no capítulo 4 do versículo 15,
de Colossenses tenha sido organizada quando Paulo morava em Éfeso. Você vai ver isso no capítulo 19 de Atos, do versículo 10. É estranho advogar, como fazem certos expositores, o ponto de vista de que Paulo nunca visitou as igrejas do Vale do Lico, como se pode ver em Atos 18, versículo 23. Sobretudo, levando em conta que Paulo era trabalhador e viajante incansável e morou perto, em Éfeso, por 2 anos. O fraseado de o capítulo 2 do versículo 1 indica que o apóstolo conhecia alguns crentes dali, ao mesmo tempo em que propõe o fato de ele não conhecer nem ter visto outros. Embora a cidade fosse pequena e relativamente insignificante, os cristãos dali e os assuntos da igreja eram de vital importância, como são até hoje. Essa conjuntura estimulou Paulo a fazer esta declaração soberba sobre a cristologia. A carta foi entregue por Tíquico. Você vai ver isso no capítulo de número 4, do versículo 7 e 8. Vamos ver a parte E, o propósito. Qual o propósito desta carta, desta epístola? Qual o propósito? Vamos ver. O empreendimento de Paulo é recusar, confinar a pessoa de Cristo nos limites do judaísmo messiânico, ou, por outro lado, negar espaço aos sistemas extravagantes da teosofia gnóstica, na qual o Jesus histórico fazia papel meramente subsidiário. Paulo mostra a singularidade da fé cristã e seu inevitável conflito com todos os outros sistemas religiosos e filosofias humanas. A singularidade prende-se à pessoa de Cristo, pois o fruto da fé nele é a justiça ética. Você vai ver isso em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Paulo isolará todos os embusteiros de Cristo e de sua posição e eliminará a prática de formular doutrinas de acordo com a sabedoria humana em vez de articulá-las segundo a revelação divina. Ele refutará todos os que desejam acrescentar outra exigência à salvação, senão Cristo, as quais de alguma forma depreciaram Jesus Cristo. Ele cumprirá seu objetivo declarando que a plenitude divina habita em Jesus Cristo, que ele é o mistério que foi revelado, que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão nele e são por ele, e que a perfeição se dá somente em união com ele, com o Cristo. O Cristo do Evangelho que Paulo proclama leva o indivíduo à quietude, em vez de este ficar correndo atrás de toda opinião contraditória. É cada vez mais óbvio que o problema da comunidade de Colossos é pertinente em nossos dias, de certo modo, não existente há uma geração. O mundo está se abrindo a passos largos para aceitar a suposta noção gnóstica de Cristo, a qual sustenta que ele adapta a todas as religiões e sistemas em si. Os erros dos colossenses também são os erros de muitos de hoje. Diante de tantos cultos, a questão continua perene. Que pensais vós de Cristo? É a pergunta que é feita, né? Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Fala o próprio Jesus em Mateus capítulo 22, do versículo 42. Uma vez mais, cada indivíduo tem de identificar Jesus Cristo por conta própria, nos termos bíblicos e segundo suas considerações. E a epístola aos Colossenses é esplendidamente adequada para tornar essa identificação possível. Que epístola, né? Parece pequena, mas poderosa. Uma introdução muito direta, muito sucinta, muito esclarecedora. Que Deus abençoe a tua vida. Leia a Bíblia Sagrada. Se você tem o desejo, compre os comentários bíblico Bican da CPAD.
Também a Central Gospel também está vendendo uma versão mais nova. Muito top. Compre os livros, estude a Bíblia e seja abençoado em nome de Jesus. Até a próxima introdução, até o próximo conteúdo. Fique com Deus e que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus.